Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! É com muita alegria que começamos o nosso dia e a nossa semana. Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro. Estamos na semana depois da Epifania. Então, é muito bom começar o nosso dia meditando a Palavra de Deus, começando esse ano, que é o ano da peregrinação, né? Peregrinos da Esperança. É o nome que o Papa Francisco nos dá a cada ano, nos dá um tema. E o tema desse ano, que a nossa igreja vai viver, essa esperança. Somos convidados a peregrinar e é o tema também do nosso compêndio. Então você é convidado a adquirir o nosso compêndio, a começar a viver esses passos da Lex Divina, né? Os 5 passos que a igreja nos oferece. A leitura, né? O diálogo com Deus, né? Perguntar o que Deus quer dizer a cada um de nós. Depois o momento da oração, o 4º passo que é a contemplação e o 5º e último que é a resolução, os nossos propósitos a serem vividos naquele dia. Acabamos de viver um tempo forte de graça, que foi o tempo do Natal, o tempo do Ano Novo, e agora estamos nos preparando para a festa do batismo do Senhor nesse domingo. Então, essa semana também devemos preparar o nosso coração para renovarmos o nosso batismo. E se você não é batizado, pede ao Senhor essa graça, né, de viver esse sacramento tão importante que nos torna cada vez mais filhos de Deus. E hoje a nossa igreja celebra neste dia, nos traz 2 santos para nós pedimos a intercessão. O primeiro santo é São Raimundo de Penhaforte e também nós temos uma beata, Lindalva de Oliveira. Então, Lindalva, essa beata, ela nasceu em Açu, no Rio Grande do Norte. Olha só, uma beata brasileira, em 1953 e faleceu em Salvador, na Bahia, em 1993. Desde pequena, ela demonstrou inclinação à vida de oração e sensibilidade para com os empobrecidos. Pertencente à congregação das Filhas da Caridade, foi brutalmente assassinada por um dos internos do abrigo onde ela exercia a sua missão. E em 2007, o Papa Bento XVI a proclamou como beata. Então, neste dia, rezemos pedindo a intercessão desta mulher que deu a sua vida pela missão, pelos pobres, né, pelos marginalizados. E ela cuidava ali, trabalhava, né, no internato, né, infelizmente, sofreu ali o martírio do seu assassinato, mas que hoje é um grande testemunho, um grande exemplo para nós de doação, de oferta. E também, como eu falei, a igreja celebra São Raimundo. Raimundo Penhaforte nasceu em 1175, na Espanha, e lá faleceu em 1275. Ele foi presbítero dominicano e professor na universidade, destacando-se nas áreas da filosofia e do direito. Organizou em um só volume o que viria a ser o Código de Direito Canônico. Foi conselheiro de bispos, reis e papas. A seu exemplo, renovemos nossa total adesão a Cristo e ao seu reino. Então, um homem de grande influência na nossa igreja, né, que trabalhou ali o direito canônico, mas, sobretudo, um homem com certeza, de grande sabedoria, de discernimento e de escuta, ao ponto de aconselhar, né, bispos, reis e o papa. Então, bem próxima ali, Catarina foi essa mulher também, Catarina de Sena, que aconselhou a bispos, né, ao Papa e que lutou pela igreja. Temos também São Raimundo, onde nós podemos pedir a sua intercessão pela unidade da nossa igreja, para que ele possa de verdade interceder por tudo aquilo que a nossa igreja vive nesse tempo atual. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada da carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Muito bela a leitura de hoje, né? São João vai nos apresentar uma bela definição de Deus. Ele vai dizer que Deus é amor. E somente amando é que nós conhecemos a Deus. Então, ele vai nos apresentar esse amor de Deus e que Ele é o próprio amor. E se nós amarmos o Senhor, nós o conheceremos. E Ele nos amou por primeiro. Como? Enviando o seu Filho para revelar o seu amor por cada um de nós. Então é muito belo essa expressão, né? Essa semana toda São João tem nos acompanhado, nos tratando como filhos, né? Filhinhos, filhos amados. E hoje ele vai nos chamar de caríssimos
e nos exortar a amarmos uns aos outros. Porque assim como Deus nos ama, somos também convidados a amar aquele que o Senhor coloca ao nosso lado. Ele vai dizer que quem não conhece a Deus não conhece o amor. Quem não conhece a Deus é porque não conheceu esse amor. E esse amor de Deus, ele é manifestado a cada um de nós na entrega do seu Filho. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de amá-lo cada vez mais incondicionalmente. Acho que deve ser a nossa grande missão é amar a Deus. E amando a Deus, ele transforma o nosso coração e seremos capazes de amar a humanidade, de amar aqueles que o Senhor coloca em nossa vida. O salmo de hoje é o Salmo 71. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, e com equidade ele julgue os vossos pobres. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. O salmo de hoje é esse convite a continuarmos nessa graça da Epifania, que é junto com os reis magos adorarmos o Senhor. O refrão já diz isso, né? Os reis de toda a terra hão de adorar-vos. E nós também somos convidados a continuar nesse coração que se prostra, né? Que adora o Senhor, mas também que oferece a Jesus os presentes, né? Os dons que nós podemos dar. Nós sabemos que os reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra. Eu já vos pergunto o que você tem para oferecer ao Senhor. E primeira coisa é o dom da nossa vida, é a nossa oferta, mesmo a nossa pobreza e a nossa pequenez. E aí o salmista de hoje vai nos lembrar, né? Dai ao rei vossos poderes, vossa justiça. Com justiça ele governa o vosso povo. Das montanhas vem a paz a todo o povo. Então ele vai nos exortar a ser esse povo que vai ao encontro do Senhor e que oferece tudo. E é tão bonito o finalzinho do nosso salmo. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. Então, de fato, é essa graça que nós queremos pedir ao Senhor. Essa paz no nosso coração. E que, de fato, no tempo favorável, possa florescer a graça de Deus no meio de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. No evangelho de hoje vai narrar esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E é impressionante o ato de fé também dos discípulos que, apesar de questionarem no primeiro momento, eles vão entrar nessa dinâmica da fé de Jesus quando pede para reunir. E era uma multidão e apenas eram 2 peixes e 5 pães. E aqui nesse evangelho a gente vai ver que Jesus, a compaixão que ele tinha pela multidão, vai tomar o seu coração, aquela multidão que estava faminta. E a gente vê a primeira expressão, né, desse Deus que participa desse drama humano, né, dessa compaixão do povo. E por isso que o milagre acontece. Todos se sentam à volta e Jesus, porque ele é o pão da vida, ele dá de comer àqueles que estavam ali à sua espera.
Então Jesus tem compaixão da nossa alma e Ele espera ansiosamente que estejamos também em volta dele para Ele se dar a cada um de nós. Ele que é o pão da vida, Ele que é o alimento da nossa alma. Então que neste dia, nessa terça-feira, peçamos ao Senhor a graça também de sermos sedentos da sua presença e sermos alimentados por Ele. Eu quero trazer uma novidade, uma notícia para vocês. É que este ano, como eu falei no início da nossa Lex, é o ano da peregrinação da esperança. E por isso a nossa Lex Divina vai entrar numa nova dinâmica. Vocês não vão ter mais todo dia a Irmã Catarina com vocês, mas vocês vão ter vários irmãos da comunidade de Sementes do Verbo, que ao longo do ano vai nos trazer a graça de viver a Lex Divina, o trabalho que a Lex Divina fez, como esses peregrinos da fé. Então, a cada dia nós teremos um rostinho diferente da nossa comunidade. Eu vou estar com vocês hoje, provavelmente amanhã, mas quinta-feira será o nosso fundador, sexta-feira será um outro irmão, sábado, domingo e por aí adiante. Nós vamos ter um rodízio de membros da comunidade, porque nós recebemos no coração que devemos peregrinar também sobre a palavra de Deus, para que vocês também tenham outros ecos, outra escuta e possam perceber as graças também dos nossos irmãos nos diversos lugares do mundo. Teremos irmãos falando das Filipinas, do Canadá, daqui do Brasil, das outras casas de missão, Portugal, Bélgica, enfim, todas as nossas missões, nós teremos irmãos, teremos os nossos sacerdotes, novos sacerdotes também, falando da palavra de Deus. Então vai ser uma grande novidade, eu desejo que você continue nessa fidelidade e que também peregrine junto com a comunidade de Sementes do Verbo. Quero te desejar um belo dia, uma bela terça-feira e que Deus te abençoe.